Graça e paz. Santos irmãos do canal Equipando os Santos. Que alegria nos reunirmos novamente para a nossa porção diária da palavra. Hoje é um marco especial. Completamos 31 dias da nossa jornada bíblica 365. Um mês inteiro de fidelidade, de encontro diário com o Deus que fala. Parabéns a cada um de vocês que tem perseverado. Isso não é apenas uma conquista de disciplina, é uma celebração da graça de Deus operando em nós. Neste primeiro mês, já vimos desde a fundação do mundo em Gênesis até a provisão poderosa no deserto. O Senhor tem sido fiel, e sua palavra viva e eficaz. Embora o foco principal seja a leitura devocional, preparei um presente especial para aprofundarmos ainda mais na palavra. Clique no link fixado nos comentários e descubra um quiz com perguntas exclusivo. São reflexões poderosas e perguntas provocadoras sobre os conteúdos destes 31 dias de leitura, desde Gênesis até Êxodo, Mateus até Ester. Uma oportunidade perfeita para rever os principais ensinamentos, avaliar seu crescimento espiritual. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por 15 ou 20 minutos. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo fresco e poderoso para te dizer hoje. Agora, com corações agradecidos pelo mês concluído e expectantes pelo que vem pela frente, vamos ao que é essencial. Que a leitura de hoje seja mais um passo firme na sua caminhada com Cristo. Boa leitura e que a comunhão com o Pai seja doce e transformadora. Leitura. Êxodo, capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo o primogênito. O que abrir a madre entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, será meu. Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, porque com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que com juramento prometeu a teus pais dar-te, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não aparecerá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Naquele dia, contarás a teu filho, dizendo: Isto é pelo que me fez o Senhor quando saí do Egito. E será como sinal sobre tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, separarás para o Senhor todo o primogênito, até os primogênitos dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Mas todo o primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, matá-lo-ás. Porém, todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: Que é isto? Responder-lhe-ás: O Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até ao primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos machos, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato.
e será como sinal sobre tua mão e por frontais entre teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Quando Faraó deixou ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e arregimentados saíram os filhos de Israel da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este havia solenemente feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: certamente Deus vos visitará, e vós haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Leitura de Marcos 3. Outra vez entrou na sinagoga, e havia ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E estavam observando a Jesus para ver se curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. E disse ao homem da mão atrofiada: vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Eles, porém, se calaram. E, olhando para eles em redor, indignado, condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, sobre como haviam de matá-lo. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o grande multidão da Galiléia, e também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, de além do Jordão, e dos arredores de Tiro e Sidom, grande multidão que, ouvindo falar dos milagres que ele fazia, vinha ter com ele. E ordenou aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho, por causa da multidão, para não o apertarem, pois tinha curado a muitos, de maneira que todos os que padeciam de alguma enfermidade se arrojavam a ele para o tocarem. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam: Tu és o Filho de Deus. E ele os advertia severamente para que não o manifestassem. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. E designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Designou, pois, os 12, a Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais acrescentou o nome de Boanerges, que quer dizer, filhos do trovão. A André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então foram para casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal modo que nem podiam comer. Quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Belzebu, e é pelo príncipe dos demônios que expele os demônios. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir. Pelo contrário, é chegado o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda blasfêmia que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Pois diziam: tem espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo.
A multidão estava assentada ao redor dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e meus irmãos? E, correndo o olhar sobre os que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Leitura de Ester 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Ester à casa de Amã, adversário dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que era para ele. E o rei tirou o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Ester encarregou Mordecai da casa de Amã. Tornou Ester a falar perante o rei, se lhe lançou aos seus pés, e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que este projetara contra os judeus. Então estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Ester, pois, se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: Se bem parecer ao rei, e se eu tenho alcançado graça perante ele, e se este negócio é justo aos olhos do rei, e se lhe agrado, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedatá, agagita, as quais ele escreveu para destruir os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto estendera as mãos contra os judeus. Escrevei, pois, vós aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não se pode revogar. Então foram chamados os escribas do rei, naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivã, aos 23 do mesmo, e se escreveu, conforme tudo quanto ordenou Mordecai, aos judeus, e aos sátrapias, e aos governadores, e aos príncipes das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo sua língua. Como também aos judeus, segundo o seu modo de escrever e segundo sua língua. Escreveu-se, pois, em nome do rei Assuero, e selou-se com o anel do rei. E enviaram as cartas pelos correios a cavalo, que cavalgavam sobre jinetes que se usavam no serviço do rei, descendentes de corredores. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem a sua vida, para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que lhes saqueassem os bens, num mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Uma cópia do documento seria publicada como decreto em cada província e levada ao conhecimento de todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem de seus inimigos. Partiram os correios, montados em jinetes que se usavam no serviço do rei, descendentes de corredores. Partiram os correios, montados em jinetes que se usavam no serviço do rei, descendentes de corredores. Apressuradamente e impelidos pela ordem do rei, e o decreto se promulgou na fortaleza de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com um manto de linho fino e de púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a ordem do rei e o seu decreto, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e festas. Muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Pontos principais. Êxodo 13 a 14. Deus guia Israel por uma coluna de nuvem/fogo. Perseguido por Faraó no Mar Vermelho, o povo teme, mas Moisés ordena que confiem. Deus abre o mar, Israel passa a seco e o exército egípcio é destruído. Marcos 3. Jesus cura no sábado, provocando a ira dos fariseus. Ele escolhe os 12, é acusado de expulsar demônios por Belzebu,
define a blasfêmia contra o Espírito Santo e redefine sua família como os que fazem a vontade de Deus. Ester 8. Ester e Mordecai obtêm um novo decreto real que permite aos judeus se defenderem no dia marcado para sua destruição, invertendo a situação e trazendo grande alegria. Desafio prático. Confie em Deus diante do mar impossível. Qual é o seu mar vermelho? Uma situação sem saída aparente. Como Israel, pare de clamar em pânico e veja o livramento do Senhor. Êxodo 14:13. Obedeça ao comando de avançar. Como os discípulos, responda ao chamado de Jesus para estar com ele e ser enviado, mesmo que pareça um grupo improvável. E como Ester e Mordecai, use a autoridade que Deus lhe deu para promulgar decretos de verdade, justiça e proteção para os oprimidos ao seu redor. Não se esqueça de olhar nos comentários a surpresa que preparamos para vocês. Respondam nos comentários quantos pontos você alcançou e qual dia teve a palavra que mais te impactou nesse período. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.